Então, olha só, galera. Nessa aula de hoje, nós vamos ver o que são dízimas periódicas. Provavelmente, você já deve ter dividido um número e aquela divisão nunca acabaria. Talvez você possa ter dividido um número por outro e dado alguma coisa assim, sei lá, 2,34687 e vai embora. Em outros casos, pode ter dado 3,4566666. Aí você para a divisão, porque aqui nós fazemos uma aproximação, né? E aqui a gente pode parar tranquilamente a divisão, porque a gente sabe que só vai aparecer 6 aqui para frente. Os dois são dízimas. Os dois são dízimas. Só que uma é uma dízima não periódica e o outro é uma dízima periódica, tá? Então, isso aqui seria uma dízima não periódica. Tira o áudio, negão. Sei que você está com sono. E esse outro de cá já seria uma dízima periódica. Então, qual seria a definição? O que é uma dízima periódica e o que é uma dízima não periódica? Resumidamente, se eu definir para você dízima periódica, o contrário é não periódica. Então, o que é uma dízima periódica? É algum número decimal infinito que em algum momento depois da vírgula tem repetição. Isso é dízima periódica. Número decimal infinito que em algum momento após a vírgula haverá repetição. Essa repetição que nós chamamos de período. Então, para quem está anotando, eu vou falar mais uma vez. O que é uma dízima periódica? Número decimal infinito que em algum momento haverá repetição após a vírgula. Essa repetição ela é chamada de dízima periódica. Isso é dízima periódica. Aí nós vamos ter dois casos de dízimas periódicas. Nós temos as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Quais são as dízimas periódicas simples? Dízimas periódicas simples são aquelas que o período vem imediatamente depois da vírgula. Dízima periódica simples são aquelas que o período vem imediatamente após a vírgula. Por exemplo, podemos colocar aqui, 0,444. É muito comum você ver escrito assim, 0,4 e uma barra em cima do 4. Essa barra significa que o meu período é o número 4, que ele vai ficar repetindo infinitamente. Mais um exemplo. 0,7 barra no 7. Significa que isso é 0,777. Ah, professor, então sempre será 0, alguma coisa? Claro que não. Poderia ter sido 2,8 barra no 8. Isso ficaria 2,888. Ah, então sempre é só um número que vai repetir? Também não. Poderia ser 2,14 e a barra no 14. Isso é a mesma coisa que 2,14, 14, 14, 14 e assim sucessivamente. Então, o que são dízimas periódicas simples? Dízimas periódicas simples são dízimas periódicas que o período vem imediatamente após a vírgula.
Já vem depois da vírgula o período. 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 E são dízimas periódicas simples. Dízimas periódicas compostas é quando o período não vem imediatamente após a vírgula. E aí serão dízimas periódicas compostas. Por exemplo, eu venho aqui e coloco 0,24, mas eu coloco a barra somente no 4. Isso aqui é como se tivesse 0,24444 infinitamente. 3,5, 6 e a barra no 6. Isso aqui é 3,56666 infinitamente. Então, deixa eu recapitular para vocês o que eu falei até agora. Vou sair aqui da frente para quem quiser tirar um printzinho aí. Nós falamos dízimas não periódicas e dízimas periódicas. O que são dízimas não periódicas? É praticamente o que nós chamamos de números irracionais. São os números decimais infinitos que não têm repetição, que não têm um período. E as dízimas periódicas compostas, elas já serão números racionais. Por que serão números racionais? Porque nós vamos conseguir escrever isso em forma de fração. Então, o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é quando você tem um número decimal infinito, mas que em algum momento depois da vírgula tem repetição, tem período. Essas dízimas periódicas, elas podem ser divididas em simples e compostas. Simples é quando o período vem imediatamente depois da vírgula. As compostas é quando isso não acontece, obviamente. Quando isso não acontece. Sobre o que eu falei até aqui, alguma pergunta? Não. Você falou que as não periódicas são números de quê? As não periódicas são números irracionais. São números decimais infinitos que depois da vírgula não tem período, não tem repetição. Um exemplo muito clássico de um número desses é o π. O π é uma dízima não periódica. Ele é um número irracional. Ele vale aproximadamente 3,14. Mas ele é uma dízima não periódica. Raiz quadrada de 2 é uma dízima não periódica. É aproximadamente 1,4. Se é uma dízima periódica, é um número irracional. Por que ele é irracional? Porque você não consegue escrever ele em fração, onde o de cima e o de baixo são inteiros. As dízimas periódicas, a gente consegue escrever elas em forma de fração. Mais alguma pergunta? Vou apagar o padrão. Beleza, eu sei que, teoricamente, isso aqui não tem que ser novidade para vocês. Teoricamente, todo mundo tem que ter visto isso aqui, pelo menos no 8º. Então, vamos tentar chegar nessas frações que a gente chama de geratriz, tá? Por que fração geratriz? Porque é a fração que aquela dízima. Um dos exemplos que eu passei aqui para vocês foi 0,444. Alguém aí consegue me dizer qual é a fração que gera essa dízima? 4,9? Não, 4 sobre 9? Isso. 4 nomes. Muito bom. 4 nomes. Porque se eu pegar o 4 e dividir por 9, olha lá. Isso é 0. Não dá para dividir. Zero aqui, vírgula. Multiplico por 4, que dá 36. Sobra 4.
Acrescento 0 por 4 de novo, que dá 36, né? Sobra 4 e vai ficar 4 aqui infinitamente. Outro exemplo. 0,13. Isso não é mensagem subliminar. Não sou petista e nem bolsonarista. Sou porra. Aqui. Qual que é a fração que gera essa dízima periódica aqui? 13 sobre 99. Isso, galera. 13 sobre 99. Isso é 13,99 avos. Eu acho que para quem não pegou o ritmo ainda, né, já vai sacar que quando eu colocar para você 0,123, 123, 123, o que isso vai ser? 123 sobre 99. Só 2 noves? Mais um 9, exatamente. 999. Você já sacou que o número de algarismos do período é o número de noves que a gente coloca no denominador. O meu período aqui, por exemplo, é o número 4. Um número só. 9. O meu período aqui é o número 13. São 2 algarismos. Então, eu coloco 2 noves. Aqui o meu período é 123. São 3 algarismos. Então, eu coloco 3 noves. Mas, eu não sei, mas pode ser que algum de vocês esteja se perguntando por que é 9, 99, 999. Então, eu vou te demonstrar. Quando a gente não sabe um negócio na matemática, nós temos o costume de chamar ele de chance. Como aqui são dízimas periódicas simples, você vai ter que andar com a vírgula o número de casas do período. O meu período aqui é o número 4. É um número só. Então, eu preciso andar com a vírgula uma casa. Para eu andar com a vírgula uma casa, eu tenho que pegar esse número e multiplicar ele por 10. Então, eu vou multiplicar toda a equação por 10, porque eu não posso multiplicar só o número. Então, chance vezes 10 é 10 chance. Quando eu multiplico isso por 10, a vírgula anda uma casa, ficando 4,444. O que está aqui após a vírgula é igualzinho o que está aqui após a vírgula. Isso significa que se eu subtrair essas duas equações, se eu subtrair esse número por esse outro número aqui, o que está depois da vírgula vai sumir. Imagina você fazendo essa conta aqui, ó, 4,444 infinitamente menos 0,444. Uai, cara, pela lógica, se o que está aqui depois da vírgula é igualzinho o que está aqui depois da vírgula, some. Só sobra 4 menos 0, que seria 4. Só que eu tenho que subtrair do lado de lá também. Eu tenho 10 chance menos 1 chance. 10 chance menos 1 chance, e aqui isso seria 9 chance. Agora o 9 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, isso significa que a fração que gera a dízima 0,44444 é 4 nomes. Eu te provei matematicamente. Vou fazer esse outro exemplo aqui para você ver. O que vai acontecer? Não vou pagar tudo, não, porque depois vocês podem tirar o print. Relaxa. Olha lá. Vamos fazer de outra corzinha aqui. Vamos fazer de azul. 0,13. Não sei um negócio na matemática, eu chamo de chance. Como aqui agora o meu período são 2 algarismos, eu preciso andar com a vírgula 2 casas. Para eu andar com a vírgula 2 casas, agora eu tenho que multiplicar por 100. Então, eu vou pegar toda essa equação e eu vou multiplicar ela por 100. 100 vezes chance, 100 chance. Quando eu multiplico isso aqui por 100, eu ando 2 casas com a vírgula, fica 13,1313 infinitamente.
Como que está aqui após a vírgula? É igualzinho o que está aqui após a vírgula? Quando eu subtrair, isso vai sumir. Então, eu posso subtrair as duas equações. 100 chans menos 1 chans, 99 chans. E aqui vai ficar 13 menos 0, porque isso ó, some. 13 menos 0, 13. Então, o chance é 13,99 reais. Ah, professor, eu quero que você quer que eu fique fazendo isso aqui toda hora? Não. Mas se você entende isso aqui, quando ficar mais complicado as dízimas periódicas, a gente consegue resolver. Então, vai lá. Tira o seu printzinho aí. Para depois tu estudar. Vou até esperar um pouquinho aí, porque quando não fica movimentando, a imagenzinha fica até melhor. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Eu só quis te explicar que o número de algarismos do período é o número de noves que aparece no denominador. Só isso eu quis te explicar aqui com esse exemplo. Enquanto eu apago, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Entendido isso, né? Porque nem sempre vai ser só 0, alguma coisa. Pode ser aquele outro exemplo que eu te falei, ó, 2,888. E aí? Alguém aí consegue me falar como que ficaria a fração que gera isso aqui? 8/9. Não. Seria 8/9 se aqui fosse 0. Mas não é o 0, é 2,88888. E aí? Vou dar uma roubadinha. Eu posso falar que isso aqui é 2 mais ia ficar 26/9? Isso, moleque doido. 26/9, exatamente. Todo mundo concorda comigo que isso é a mesma coisa que isso aqui? Sim, né? Isso aqui, poxa, eu já expliquei para você, que é 8 nonos. Aí eu tenho uma soma de fração. Eu já expliquei para vocês todos aqueles macetes para fazer. Pode tirar o MMC se você quiser, mas eu não vou tirar o MMC. Eu simplesmente vou fazer 9 vezes 2, 18. 18 mais 8, 26. 26. Então, isso aqui são 26 nomes. Mas eu quero que você fique fazendo desse jeito aqui. Não, tem um jeito mais rápido. Vai vendo, ó. Isso aqui é 28 menos 2 sobre 9. Agora eu vou te ensinar uma malandragem. Eu só quero que você tente entender, você sozinho, tente entender por que disso aqui eu vim para isso. Para você conseguir entender, eu vou te dar mais um exemplo. Vamos supor que fosse 3,14, 14, 14, 14. Olha o que isso ficaria. 314 menos 3 sobre... Quantos noves vai aparecer? 3. 3 noves? Alguém tem outra dica? Outro chute? 98. 2 noves. Por que são 2 noves? Meu período aqui, pessoal, é 14. São 2 algarismos. 2 noves. Então, se a gente subtrair aqui, isso seria 311,99 avos. Mais um exemplo. Se você entendeu o raciocínio que eu fiz aqui, eu posso colocar a dízima periódica do tamanho que for, que você vai conseguir fazer ela. Você vai conseguir fazer ela. Posso colocar do tamanho que for, que dá certo. Vou colocar uma maiorzinha aqui, ó. 57,128, 128.
Eu não vou fazer a conta. Mas como que isso ficaria? Isso ficaria 57, 128. 57.128 menos 57. 57. Exatamente. Sobre. O meu período são 3 algarismos. Então, eu venho no denominador 999. e coloco 3 nomes. Exatamente. Essa é a malandragenzinha. Essa é a malandragenzinha. Então, se você não entendeu o que eu fiz, eu vou digitar para você. E aí eu já vou sair da frente para quem quiser tirar o print. É o seguinte. Escreva o número formado. Escreva o número formado. Escreva o número formado pelos algarismos. Escreva o número formado pelos algarismos que não pertencem ao período junto com os do período. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Escreva o número formado pelos algarismos que não pertencem ao período junto com os do período. Segundo passo. O segundo passo... Então, repete aí de novo o número 1. Primeiro passo. Escreva um número formado. Escreva um número formado pelos algarismos que não pertencem ao período, junto com os do período. Então, foi o que eu fiz aqui. Quem que não pertence ao período? O 5 e o 7. E quem pertence ao período? 1, 2, 8. Então, fica 5.128. Segundo passo. Subtraia o número formado. Subtraia o número formado pelos algarismos que não fazem parte do período. Subtraia o número formado pelos algarismos que não fazem parte do período. Esse é o segundo passo. Então, eu subtraí quem que não faz parte do período? O 5 e o 7, ficando 57. E o terceiro passo... é o número de algarismos do período, o número de algarismos do período é o número de noves que colocamos no denominador. O número de algarismos do período é o número de noves que colocamos no denominador. Se você entendeu a dízima periódica simples, a dízima periódica composta, gente, fica muito, muito, muito fácil mesmo. É só seguir esses passos, quer ver? Vou te dar um exemplo de uma dízima periódica composta. 2,3, 4, 4, 4. Segue os passos. Quem que não faz parte do período aqui? O 3. Só o 3? O 2 também. Quem que não faz parte do período? O 2. Mas aí você bota a vírgula para a direita. Sim, mas nós fizemos isso aqui agora. Nós fizemos isso aqui agora, não foi? 57, vírgula, eu não peguei o 57 lá também? Foi. Então aqui vai ser do mesmo jeito.
Quem que não faz parte do período? O 2 e o 3. Quem é o período? O 4. Então, ficou 234. Menos o que não faz parte do período. O que não faz parte do período? O 2 e o 3. E o 3. Ficando 23. Ah, tem que sair se eu vai pegar a quantidade de... O 2, 3, fica sobre 999? Não, não fica sobre 999. Quem que é o período aqui? Quem é que está repetindo? 4. Um número. 9. Então vai ser só o 9. Agora vem a diferença, porque agora é composta. Depois da vírgula, quantos que não fazem parte do período? 1. Um número, só o 3. Número, só o 3. Eu venho aqui e coloco 0. Acabou. Seria isso. É a única diferença da simples. É só o 0 que vai aumentar. Então, se você quiser colocar o quarto passo, porque está acabando o meu tempo, eu tenho 3 minutos. O quarto passo, você pode colocar assim, ó. O número de algarismos depois da vírgula. O número de algarismos depois da vírgula que não fazem parte do período. O número de algarismos após a vírgula que não fazem parte do período é o número de zeros que colocamos no denominador. Quarto passo, o número de algarismos após a vírgula que não fazem parte do período é o número de zeros que colocamos no denominador. Olha esse aqui, é uma dízima periódica composta. Então, é só seguir os passos. Primeiro passo. Quem não faz parte do período? Vou colocar grandão. Pronto. Aqui, ferradaço já. Quem que não faz parte do período? 365. Beleza. Quem é o período? 42. Pronto. Então, fica 36.542. Menos o que não faz parte do período. O que não faz parte do período? O 3, 3 6, 5. 3, 6 e o 5 não fazem parte do período. Sobre o meu período é o 42, o 4 e o 2. São 2 algarismos. Isso, 2 9s. 99. Agora vamos ver o número de zeros. Depois da 2 não fazem parte do período, o 6 e o 5. Então, eu venho e coloco 2 zeros. Então, a resposta seria isso. Aí, você tem que fazer a conta, né? Você tem que subtrair aqui e tudo mais, né? E simplificar, se desse. Beleza? Beleza? Professor, 2 minutos para encerrar a chamada. Sim, consigo ver, galera. Consigo ver. 1 minutinho agora. Foi em cima certinho. Beleza, pessoal? Queridos, tira um printzinho aí depois com todos nós. No caso aí, se você quiser depois postar uma foto marcando o professor Pedro Ítalo, marcando o Colégio Einstein. Fica à vontade, seria bacana pra gente. Fechou? Fechou. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado. Eu tô com saudade de vocês. Eu sou de tchau. Só queria falar isso. Um beijo. Tchau, professor. Tchau.